A fase do pensamento terminou em 1935. Porque a natureza mudou de fase. Mudou da fase em que alimentava o pensamento dos pensadores para a fase que deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. Porque a natureza deu assim um fim na fase do pensamento. Assim como outras fases foram finalizadas pela natureza no passado, vindo daí o extermínio de muitas civilizações de outrora. Então terminou, para essa geração humana, em 1935, a fase em que o pensamento dos seres humanos era alimentado pela natureza. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento deu causa a todo esse desequilíbrio universal. O desequilíbrio físico, moral e financeiro. E esse desequilíbrio causou a falência física, moral e financeira, a falência dos pensadores. E essa falência causou a liquidação física, moral e financeira, a liquidação dos pensadores. Então, uma sucessão de eventos, causando todos os tipos de bizarrices, demências, violências e monstruosidades, porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E com isso, os pensadores ficaram entregues a toda sorte de magnetismos, o magnetismo de si mesmos, o magnetismo do campo e o magnetismo do astral térreo com suas falações. Por isso, o aumento do desrespeito, da violência, do terrorismo e das guerras. E as guerras, causando a liquidação ou extermínio dos pensadores. Porque a natureza mudou sua forma de regência sobre sua humanidade, terminando com a fase do pensamento, deixando de alimentar o pensamento dos seus pensadores. Entramos assim na Era do Fogo, na fase de salve-se quem puder e se puder, porque sem as orientações da natureza, sem os pensamentos transmitidos pela natureza, ajudando as pessoas a entenderem o certo, a fazerem o certo e a decidirem pelo certo, as pessoas pioraram em muito os seus comportamentos, que já tinha seus altos e baixos, por estarmos em uma deformação. Por isso ruiu, e vem ruindo tudo e todos, com muitos adotando o errado como certo, e o certo como errado, se tornando o mundo um hospício, porque a natureza terminou a fase do pensamento, deixando de alimentar o pensamento dos pensadores, passando a humanidade a viver em ritmo de destruição e autodestruição, razão pela qual houve a interferência do mundo racional, trazendo para a Terra a fase do substituto do pensamento, a fase do raciocínio. Como o pensamento entrou em processo de degeneração e apodrecimento mundial, porque sua fase chegou ao final, tinha que vir outra forma de vida. Então, para substituir o pensamento, veio o mundo racional estabelecer na Terra uma nova forma de vida, uma nova fase de vida, a fase do desenvolvimento do raciocínio, para que todos deixem de variar com seus pensamentos fracos e caducos e passem a raciocinar. Sendo o raciocínio muitas vezes superior ao pensamento, por ser o raciocínio um poder do estado original da vida e não da deformação da vida. E para alimentar o desenvolvimento do raciocínio, veio a energia racional materializada em forma de conhecimentos de cultura racional. Para que, bem alimentados com a energia extraída do estudo da cultura racional, todos passem a raciocinar. E raciocinando, o raciocínio de todos passam a ser alimentados pelos donos de seus próprios raciocínios, pelos próprios criadores dos seus raciocínios, os habitantes do mundo racional, que em seus raciocínios estavam materializados, passando todos, por meio do funcionamento dos seus raciocínios, a acertarem em tudo, a fazerem tudo certo e ajudarem os que ainda estarão em desenvolvimento a virem também acertar, concluindo todos a sua racionalização, livrando assim a humanidade do extermínio causado pelo fim do pensamento e pela degeneração material. Então, hoje, todos agradecidos a MJC, que trouxe essa saída racional, embargando a liquidação da humanidade com a imunização racional, que é a ligação de todos, por meio do desenvolvimento de seus raciocínios, ao mundo racional. Aí, todos livres dessa liquidação material infernal. Salve!